Eduardo, eu vou virar a página aqui, mas ainda continuar na política, porque ao lado de Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, afirmou durante culto aqui na Igreja Batista da Lagoinha, pertinho da gente aqui, do outro lado da Antônio Carlos, né, que o Palácio do Planalto foi um lugar consagrado a demônios. É a famosa luta do bem contra o mal e a campanha acelerada. Ô, Júlio, algumas pessoas são para sempre na vida da gente. Que o Brasil está vivendo a luta do bem contra o mal, eu não tenho dúvida. Tenho dúvida. Desde 2014. O problema é saber de hoje está o mal e de hoje está o bem. Essa que é a minha dúvida. E ontem eu passei lembrando a tarde inteira, depois que eu vi isso, de uma professora querida, manda um abraço para ela, Luciana Teixeira. Bonita, competente, educada, fina, 100%. Ela foi minha orientadora de mestrado na PUC Minas. E depois de 2 anos de muita leitura e de muito estudo, eu levei para ela dezenas de páginas do esboço da dissertação, todo empolgado. Falei, eu acho que esse texto é maravilhoso. E retocado. Ela sentou com a fineza de sempre. Oi, Eduardo, tudo bem? Então, começou a ler. 20 segundos depois, ela falou assim. 20 segundos depois, ela falou, Eduardo, me responda, o que é gente de bem? Eu falei, o quê? Como? Ela falou assim, gente de bem, o que é? Eu falei, não, eu coloquei gente de bem, é gente que não furta, que não mente. Ela falou assim, tá bom, eu vi que está escrito aqui, no primeiro parágrafo. Mas quem são essas pessoas? Eu falei, as pessoas que fazem a coisa certa. Eu falei, quem te garante quem são as pessoas? Então, não esqueço, nunca mais, esse negócio de generalizar. Eu não discordo de dona Michele, que demônios andam por aquele palácio. Olha o roubo que fizeram com a Petrobras. Mas dizem que lá tem miliciano também, enfim. Eu quero saber quem é do bem e quem é do mal. Ô Rita, o presidente, mais uma vez, fazendo a campanha, pelo menos no início agora, né, muito ligada às religiões, às igrejas evangélicas, muito a exemplo da última eleição também de 2018. Pois é, ele mantém, né, a mesma pegada, inclusive agora com a participação maior da esposa dele, ela tem estado ao lado dele frequentemente e falando também, né, falando para as mulheres, principalmente, ela tem tentado fazer essa ponte da candidatura dele com as mulheres e com a religião, com a pauta de costumes. Então, essa questão de bem, de mal, de anjos e demônios, como disse o Eduardo, né? Mas a gente sabe aonde está o anjo, aonde está o demônio, na hora que a gente olha como é que está a taxa de emprego no país, como é que está o crescimento da economia, né? Os números da inflação, se eles estão piorando, melhorando. Então, o bem e o mal, eles têm números e eles estão aí e podem ser colocados na mesa e os assaltos, né? O prejuízo das estatais, o lucro das estatais. Então, quem está fazendo ou quem fez melhor para a sociedade, então, que venham os programas e que os números atestem a competência de gestão. Ô Malco, será que funciona como funcionou da última eleição, essa estratégia de muito para o lado dessa questão envolvendo a religião, enfim, esse debate aí, como eu disse, do bem contra o mal? Ô Júnior, essa é uma das questões que mais me preocupa no Brasil atual. O uso da religião para angariar votos. Os candidatos, ou um candidato especificamente, tem a ideia de tentar transmitir que ele seria um enviado de Deus para superar os problemas do Brasil atual. Que ele é o bem e os outros candidatos são todos o mal. Nós temos que separar política e religião. Isso já é do avanço da democracia, desde o século XVIII que já se busca esse caminho, e agora a gente vai retrocedendo aqui no Brasil. Por que temos que separar? Porque religião é dogma. As pessoas seguem. A religião é certa e indiscutível. Já a política é razão. A política é prestação de contas. A política é responsabilidade. E quando a gente mistura o dogma com a política, a gente acaba isentando o político e o próprio eleitor da razão, da prestação de contas e da responsabilidade. Quando se usa a religião, você tira a responsabilidade dos atos políticos. E isso é muito ruim para a democracia. Ô Ricardo, remata esse assunto aí pra gente. O presidente Bolsonaro mais uma vez aqui em BH e mais uma vez falando com o público evangélico, né? Olha, Júnior, eu particularmente detesto, sabe, o uso da religião na política. Eu acho uma coisa baixa, eu acho lastimável, acho vil misturar a fé com o mundo quase sempre podre da política. Deus não é, nem pode ser cabo eleitoral de ninguém, sabe? Usar personagens religiosas como anjos e demônios para se comparar a divindades redentoras, né? Esquecendo os próprios pecados mundanos. E esse Palácio do Planalto e outros também estão cheios de pecados aí, né?
Para mim, isso é absolutamente errado, isso é condenável. As religiões, caramba, elas servem para mensagens de amor, de conforto, de esperança, de fé, né? Elas deveriam se manter distante dessas mentiras e ataques que os políticos, quase todos os políticos, fazem em campanha eleitoral. Eu não gosto, eu acho que isso está errado e acho que o público, eu peço que o público preste bastante atenção nesse tipo de uso da religião para proveito eleitoral.